Pessoal, questão 943. Duas circunferências iguais de raio R, tangentes entre si, tangenciam-se internamente uma a outra, uma na outra circunferência de raio 3R. Então, as duas elas são tangentes, né, entre si, e elas são tangentes internas de uma terceira circunferência. A nossa ideia inicial ao fazer esse desenho é fazer assim, né? Das duas aqui e botar uma que passa aqui por fora, né? Tangenciando. Só que, pela questão do raio ser 3R e a pequenininha CR, não bateria, porque daí aqui o raio dela seria o diâmetro da menor, que é 2R e não 3, conforme o enunciado. Então, elas não podem estar em cima do diâmetro do círculo maior, tá? Aí pede, calcule a menor área das duas áreas limitadas por arcos das três circunferências. Então, teria esta daqui, que eu já pintei em verdinho, que é menor, ou essa daqui de baixo, né? Então, teria essas duas possibilidades. Ali de cima, visualmente, a gente percebe que é menor. Vamos lá. Qual é o lance aqui de toda essa questão? Primeiro, na hora de a gente estruturar as informações, a gente já tem que, né, tirar algumas coisinhas. Por exemplo, eu preciso relacionar essa circunferência, esse círculo maior com o círculo menor, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um diâmetro do círculo maior de maneira que ele passasse pelo centro desse círculo, tá? Isso vai nos ajudar a relacionar os dois. Outra coisa, tem um ponto de tangência aqui entre as duas circunferências, né? Vou passar um raio que passa por esse ponto de tangência. E aí, repara o seguinte. Essas duas áreas vão ser partidas em duas áreas iguais, tá? O detalhe agora é eu conseguir pelo menos calcular uma dessas partes. Bom, pensando inicialmente, o que a gente poderia fazer, né? Se eu conseguisse calcular esse ângulozinho aqui, né? Calcularia a área desse setor, tiraria esse meio círculo aqui, né? E tentaria tirar esse pedacinho aqui, né? Então, essa é a ideia para a gente calcular essa área 1. Então, a área 1 seria a área do círculo, né? Que tem como raio π. Esse 2π aqui, deixa eu apagar ele aqui para não confundir. Menos, né? Calma lá. Vamos voltar aqui. Eu comecei a escrever, pensar em outra coisa. A área 1 seria a área desse setor, área do setor, menos a área do círculo com raio π dividido por 2, né? Menos essa areazinha aqui que eu chamei de A2, que é esse pedacinho pequenininho ali. Então, é isso que a gente pretende calcular, tá? O detalhe agora é a gente conseguir calcular, né, a área do setor, a área do círculo ali. Enfim, vamos lá, dá uma luta. Primeiro, preciso descobrir que ângulo é esse, né? Como que a gente vai fazer isso? Se eu unir o centro desse círculo ao ponto de tangência, eu sei que é um ângulo de 90 graus, né? Então, aqui dentro também é 90 graus. Então, a gente tem um triângulo retângulo, em que esse pedaço eu sei quanto vale? Não. Mas, aí por isso o 2π aqui, eu acabei gravando essa questão e perdi o áudio, então estou regravando. A gente tem que este pontinho aqui até este pontinho aqui dá 3R, né? Porque é o raio do círculo maior. Se daqui até aqui é R, então aqui até aqui dá 2 R's. E daqui até aqui é R, né? É o raio do círculo menor. Então, primeira coisa, para descobrir esse ângulozinho ali, que eu vou chamar de alfa, olha só, em relação ao alfa, o Rzinho aqui é cateto oposto e aqui é hipotenusa, né? Porque ela está na frente do ângulo de 90 graus aqui. Então, o oposto e hipotenusa é o seno de alfa. O oposto é R, a hipotenusa é 2R, cortando isso, vai ficar 1 sobre 2, né? Olhando a tabela trigonométrica, quem que tem o seno 1 sobre 2? Né? No primeiro quadrante, é 30 graus, né? Então, a gente descobriu o ângulozinho ali. Ok. Vamos tentar descobrir a área 2. Vocês concordam comigo que a área 2, ela é a área do setor envolvendo esse ângulozinho aqui, né? Ela vai ser a área do triângulo, primeiramente a área do triângulo, aqui,
menos a área do setor com esse ângulo aqui. Se aqui é 30, quanto que é o outro ângulo? Pô, a soma dentro do triângulo tem que dar 180. Já tem 90, já tem 30, aqui é 60. Então, fazendo a área desse setor de 60, né? Tirando ele, vai sobrar a área 2. Então, vou botar aqui a área 60. Então, a área 2 vai ser a área do triângulo. Vou usar a fórmula trigonométrica mais prático, tá? Porque eu sei que aqui é R e aqui é 2R. Então, vai ficar R vezes 2R vezes o seno do ângulo entre eles. Então, eu usei esse lado e esse. Tem que usar o seno desse ângulo. Vezes seno de 60 sobre 2. Menos a área do setor de 60 graus aqui. Vai ficar o raio desse círculo é R. Então, é π vezes R ao quadrado, vezes o ângulo que é 60, dividido por 360. Agora, vamos ajeitar isso. Vai ficar o 2 corta com o 2, vai ficar R ao quadrado, vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, menos π R ao quadrado, corto 60 com 360, vai ficar sobre 6. E aí, se quiser, dá para botar R ao quadrado em evidência, sobre 6, que vai ficar 3, que multiplica por 3, né? 3R ao quadrado, vezes, aliás, podia ter botado raiz de 3 antes, né? Menos π. Aqui, isso, fechou. Calculamos a área 2, então, um problema a menos. Agora, vamos lá. Precisamos do quê? Já temos a área 2, a área do círculo com, não é π, né, aqui, né? É R de raio, né? E a área desse setorzinho aqui, né? Então, vamos calcular a área do setor. Ali que eu chamei a área do setor. A área do setor, né, seria toda essa areazinha aqui. Então, vou botar aqui. A área desse setor, lembrando que a gente descobriu que o alfa é 30, né? Ele vai ser π vezes R ao quadrado. O raio aqui desse setor é 3R, né? Vezes o ângulo de referência, que a gente usou o alfa, dividido por 360. Isso vai ficar 9πr ao quadrado. O 30 cortado aqui com 360 vai ficar 12. E aí eu posso dividir por 3, ficando com 3πr ao quadrado sobre 4. Ok, descobrimos a área do setor, temos a área do círculo, temos a área 2. Agora vamos lá para calcular a área 1. A área 1, então, vai ser a área do setor, que é 3πr ao quadrado sobre 4, menos a área desse semicírculo aqui de raio R. Então, πr ao quadrado sobre 2, menos a área 2, que é R ao quadrado sobre 6, que multiplica 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, aqui eu botei, esse R ao quadrado não tem, né, que a gente botou ele em evidência. Paga aqui, 3 raiz de 3, menos o P. 3 raiz de 3, menos P. Ok, agora tirar o MMC disso aqui, né? Vai ficar área 1 igual. MMC vai ser 12. Então, aqui multiplica por 3, vai ficar 9πr ao quadrado. Aqui multiplica por 6, vai ficar 6πr ao quadrado. Menos, multiplica por 2, vai ficar 6 raiz de 3r ao quadrado. Menos, com menos dá mais, 2πr ao quadrado. Opa, vou até botar em outra... Vou até botar em outra cor aqui, porque vai acabar passando um pouquinho ali. Mais 2πr ao quadrado. Então, ajeitando ali, vamos simplificar as coisas. De πr ao quadrado, a gente tem 9 mais 2, 11πr ao quadrado. Opa, temos esse aqui também, né? Então, menos 6. Aqui, 9 menos 6 dá 3, mais 2 dá 5πr ao quadrado. Menos 6 raiz de 3r ao quadrado
sobre 12. Aí, botando o r ao quadrado sobre 12 em evidência, vai ficar 5π menos 6 raiz de 3, tá? E aí, com isso, a gente encerra. Opa, não encerra não. Vamos lá, último passo. A área sombreada, que é a área que a gente quer, né? Que é a área delimitada aqui, é dividir a área total em duas partes, né? Então, vai ser o dobro disso. Então, 2 vezes r ao quadrado sobre 12, que multiplica 5π menos 6 raiz de 3. O que significa que eu posso cortar? Vai ficar r ao quadrado sobre 6, que multiplica 5π menos 6 raiz de 3. Agora sim, espero ter ajudado vocês e até uma próxima.